Bom dia a todos. Estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nosso episódio de hoje é sobre a transformação, superação e ser uma mulher forte. Minha convidada de hoje é a Fernanda Defina. Ela é diretora da Vita Joias. Ela é uma joia, uma amiga de muito tempo. A gente faz muito tempo que a gente não se vê. E eu falei que eu queria começar esse ano com palavras, com ajuda, com autoestima, principalmente para nós mulheres. Muito obrigada, Fer, por ter vindo até o programa, ter aceitado o meu convite. Para mim é uma honra gigante. Eu estou muito feliz de estar aqui, de começar o ano assim, ó, do teu lado, uma mulher que eu admiro. E eu já quero começar assim te parabenizando. Que bom que você está aqui, que bom que você tem um programa, que você colocou tua cara para o mundo. Quero que você saiba que para mim você é uma grande inspiração, uma mulher forte também, muito determinada, uma mulher que em vários momentos me fez repensar muitas coisas. Então, como é bom estar aqui nesse bate-bola com você, que eu admiro muito. Estou muito feliz que você está com essa iniciativa e está aí empoderando essa mulherada, está com coragem de falar o que você pensa. E que gratificante estar aqui, Miriam. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Amiga, ser mulher forte, o que é para você ser uma mulher forte? Então, eu acho que a força vem de referência. A força, ela não brota do nada. A referência ela é muito importante. E eu nasci de uma mulher muito forte, que nasceu de uma outra mulher muito forte. Então, eu acho que é um código genético que a gente traz muito, mas por exemplo, e não por DNA. As mulheres que eu tenho como próximas a mim sempre foram mulheres diferenciadas. Assim. A minha avó foi uma mulher muito à frente do seu tempo, minha mãe também. E aí, quando eu me vejo adulta, eu percebo que carrego a mesma coisa. Me vejo diante dos meus problemas, dos meus desafios e falo, poxa, como eu sou forte. Porque dificilmente os problemas ou os desafios chegam e eu me abato com eles. Porque eu tive essa visão de como as pessoas enxugavam as suas lágrimas assim, e continuavam e perseveravam e sorriam ao mesmo tempo. Então a força para mim ela é referência, ela não é algo que a gente nasce forte, a gente precisa da referência. Superar, a superação na sua vida. Superação para mim é escolha. Superação é escolha total. A gente também, quando está vivendo e está desfrutando, né, das oportunidades de crescer, das oportunidades de se reavaliar, de se enxergar como ser humano, a gente tem aquela escolha fundamental. Quero superar isso ou quero levar isso para a minha vida como sendo o grande problema que eu tenho, né? Então, a superação ela sempre vai ser uma escolha. Muitas vezes a gente entende e faz a escolha. Muitas vezes a gente não entende e fica ali, naquela situação de eu supero ou não isso? Eu vou ser essa história o tempo todo? Então, para mim, é sem dúvida escolha. Você sempre trabalhou com joias? Não. Eu fiz muitas coisas já antes de me envolver com o projeto que eu tenho hoje, né? Eu cresci dentro de uma loja onde minha mãe vendia de tudo, loja pequena de interior. Eu tenho 46 anos e quando eu tinha 2 meses, minha mãe abriu a lojinha dela, que se tornou algo muito maior. Então, a minha infância toda foi em torno daquela loja. Eu aprendi muito a servir. Todo mundo que encostava no balcão, a gente era muito pequenininho, a gente já perguntava, oi, pois não, o que você precisa? Né? O que você quer hoje e tal? E então, o servir sempre foi um código assim, da minha família, todo mundo. A gente parava de comer para atender alguém, a gente parava de celebrar para atender alguém, a gente o tempo todo estava a serviço. E aí, quando eu fui para a adolescência, eu fui buscar ter a minha carreira, fui buscar entender o que eu podia fazer, mas nascida no interior, casei muito nova. Aos 19 anos eu me casei e fui trabalhar com o pai do João Marcelo. E aí era parte de informática, a gente estava começando nesse mundo do digital, né, de ter o computador e tal. E eu fui trabalhar com ele, também vendendo, também atendendo. E aí, depois disso, eu falei, poxa vida, nasceu o João Marcelo, eu quero ter algo meu. Abri minha própria loja, quebrei a cara, foi bem frustrante, mas foi um episódio muito relevante para mim.
Depois disso fui trabalhar no banco, fui gerente de bancária por quase 6 anos. Depois eu fui corretora na área de seguros de saúde, também eu trabalhei em corporações muito grandes, né? E depois que eu comecei aqui no mercado de semijoia, quando eu me mudei para Jundiaí. Agora, dia 11 de janeiro, eu completo 14 anos na cidade de Jundiaí, uma cidade que me acolheu, que me inspirou, que me apoiou, né, no meu projeto de empreender. E a empresa, em junho, completa 14 anos também. E você veio no início na sua casa que você fazia? Como é que era? Minha mãe, ela até hoje, a casa dela, a frente da casa dela é uma loja. É uma loja. Até hoje é igual, desde que eu era criança. Então, assim, a gente sentava para assistir TV e via se alguém entrava na loja e já saía atender e tal. E hoje, né, tudo mudou, as pessoas têm mais recursos. Minha mãe ainda mora numa cidadezinha muito pequena, mas a gente tinha muito mais clientes, assim, né? A loja era muito mais cheia e ela vendia de tudo. Desde o carrinho de bebê, do enxoval para o bebê, até material escolar, linha para as pessoas costurarem, tinha tudo. Feminino, masculino, enxoval, botina para quem ia para a roça, tinha tudo. Então, era um ambiente muito família. Porque se eu quisesse interagir com minha mãe, se eu quisesse interagir com minha avó, eu tinha que estar ali. Era onde eu ia encontrar com elas. Você estava próxima a elas. Exatamente. Você vem de joias, né? E as joias hoje, ela traz a beleza para a mulher, né? Traz uma autoestima também, né? O que você viu de diferente em você fazendo, revendendo essas joias? Então, Miriam, eu discordo um pouco, assim, porque a joia ela é muito mais profunda do que isso, né? Ela é muito mais sensorial do que ela é física. Desde quando eu comecei no meu projeto, no meu trabalho, eu nunca imaginei a dimensão que aquilo ia tomar e nem as histórias que ela ia percorrer. Eu nunca imaginei. Quando eu iniciei, nem esse plano era, sabe? Eu vou ter uma empresa, eu vou trabalhar com isso. Não, meus sonhos eram bem limitados, eles eram bem pequenos mesmo. Mas aí a vida vai acontecendo, né? E vai tomando proporção. Então, hoje, trabalhando há 14 anos com isso, eu entendi que o meu negócio, na verdade, não tem nada a ver com brinco, anel, pulseira, corrente, e ele passou muito disso. Porque eu comecei a entender o que era a venda daquele produto, né? Ao longo desses 14 anos, por exemplo, nós tivemos histórias de mulheres que por mais de 10 anos não usavam um brinco. E aí, de repente, depois que ela curou de um câncer, depois que ela teve uma experiência muito traumática, ela volta a olhar para si mesma e ela experimenta voltar a usar um brinco. E aquilo não tem nada a ver com o físico, né? Não é só, eu quero ser aceita. Não, eu quero me amar e aquele valor que ela encontra usando um acessório. E também na mulher que trabalha com isso. A mulher que leva a comida para casa porque traz uma solução para quem está usando. Eu quero muito usar esse acessório faz diferença para mim, maravilha. Mas essa mulher também traz essa história para dentro de casa. Né? Ela consegue colocar uma comida na mesa, ela consegue realizar o sonho de um filho, colocar um filho na escola, pagar um inglês, ela consegue ter um mínimo da dignidade. E, nossa, são inúmeras as histórias que a gente pode compartilhar sobre isso. E aí isso foi me gerando uma paixão muito grande. Então, eu sou uma admiradora, amo o mundo dos acessórios, óbvio, estudo muito sobre tendências e tudo que acontece, mas também vejo muito o lado comportamental por trás de um acessório. Né? Hoje, para um brinco ser entregue para uma pessoa, teve pelo menos 27 pessoas envolvidas no processo. Né? Então, são muitas famílias, muitas histórias, até um brinco chegar a alguém. E é isso que me envolve, é isso que eu gosto, é de entender o que é aquela decisão daquela cliente. Eu vou comprar este anel, o que ela está fazendo na vida de tantas outras pessoas. E para você, o que mudou? Ter me encontrado no trabalho? Isso. Para mim é realmente aquele encontro que a gente busca, né? Qual que é o teu propósito, né? Por que você está aqui? O que faz de você um ser humano, né? O que você veio buscar? Qual que é a história que você trouxe para carregar? Para mim é muito isso. Eu entendo que, por mais que a minha marca não seja a mais impactante do mercado, e nem é sobre isso para mim, a minha marca ela trouxe tanto impacto na vida das pessoas que ela me realiza, ela me deixa de pé.
sabe? Essas pessoas que me deram as mãos, essas pessoas que se envolveram, que acreditaram, essas pessoas me fizeram permanecer. Porque 14 anos fazendo a mesma coisa, a gente sabe que não é simples, que algo muito extraordinário está por trás daquilo. A gente passou por pandemia, né? E quando as pessoas me perguntam assim, qual que é o maior problema da Vita Joias? Para mim, certamente sou eu. Eu sou o maior problema da Vita Joias. Eu tenho a maior clareza disso. Porque não depende do aumento do ouro. Não depende se meu concorrente abre uma porta na minha frente. Não depende. Depende de mim. Eu sou o maior problema da minha empresa. Porque eu passo por desafios. Eu sou o fator limitante. Porque se eu sofro, a minha empresa vai ser impactada por isso. Se eu não estiver bem, a minha empresa vai ser impactada por isso. E nem sempre as minhas metas vão ser batidas e nem sempre os meus objetivos empresariais vão ser batidos ou cumpridos se eu não estiver bem. E eu sou um ser humano. Sim. Muitas vezes não estou bem. Né? Ao longo desses 14 anos eu passei por várias descobertas de mim mesmo, eu passei por vários desafios de compreensão de quem eu sou, dos meus valores, né? Então, para mim, essa existência como ser humano vem do meu trabalho, porque ele me fortalece, ele me mantém de pé, mas eu entendo que minha empresa é meu reflexo total, assim. E se ela está onde está, é porque eu também estou onde estou. Né? Não tem como uma empresa ser dirigida por alguém e ela não sofrer as nuances que a gente sofre. Não tem como, né? E a sua transformação? Você passou por um monte de coisa aí, a sua gestação, né? Que a gente acompanha, né? Sim. Sua vida, né? A mudança da sua vida, né? Hoje é mãe solteira, né? Sim. A gente fala mãe solteira, mãe. Sim, sou mãe em carreira solo. Carreira solo. Desde sempre, né? Desde sempre. E aí, como que essa transformação foi? Então, de todas as transformações que eu já vivi, porque eu já vivi algumas, né? Eu vivi a transformação, por exemplo, de ser mãe do João aos 23, foi muito impactante para mim, porque eu sempre quis ser mãe. E aí, quando o João Marcelo chega, nossa, foi um auê, assim, até eu interpretar o que era aquilo. Depois foi a minha busca pelo profissional, né? Que também foi muito desafiador, também passei por várias crises existenciais, né? Mas é óbvio que o fato de ter gêmeas aos 42 anos, em plena pandemia, e estar diante de uma operação que dependia 100% de mim, foi a maior delas. Né? Foi a maior delas. Porque também veio o meu processo de maturidade. Porque a gente não tem as mesmas sensações aos 40 anos que a gente tem aos 20, Sim, né? Muda, né? Muda completamente. Então, quando eu me vejo aos 42 anos passando por uma série de dores e de frustrações e de fracassos, eu também me percebo crescendo espiritualmente, eu me percebo crescendo como indivíduo, né? E essa transformação ela tem muito valor. Ela tem muito valor, porque quando você aprende a enxugar as suas próprias lágrimas, quando você aprende a se fortalecer por você mesmo, é um momento muito único, é um momento muito precioso, muito valoroso. Então, óbvio que eu agradeço demais assim, o fato de ter as gêmeas, e de ter os meus filhos, e de ter o meu trabalho, mas me enxergar naquele momento foi muito difícil, foi muito tenso, assim, foi muito profundo, né? Foi realmente um resgate da fé, né? A minha fé, onde ela tá, quem é Deus para mim, como é que ele tá me enxergando neste momento e quais são os valores que eu carrego. Porque algo que eu aprendi muito profundo, Miriam, é que na dor, no sofrimento, é que aflora realmente o que a gente é. Sabe, realmente aquilo que você carrega, se você é uma pessoa frustrada, se você é uma pessoa infeliz, você vai sair, atirando fogo em todo mundo que te cerca. Mas se você é uma pessoa de bom coração, de boa índole, de amor, então você ainda apanhando e sofrendo, é isso que você vai trazer à tona. E foi assim que eu me enxerguei. Então, por isso eu vejo muito valor no que eu vivi. A minha dor, assim, o meu sofrimento. Para mim, a maior dor é a do abandono, né? Eu fui muito rejeitada como filha, como irmã. Meu irmão mais velho nunca me aceitou. Hoje, tudo bem, a gente é amigo, a gente conversa, a gente tem uma parceria. Mas quando criança, ele me rejeitava absurdamente. E minha mãe falava assim, tudo bem, é o jeito dele, né? E aquilo é uma rejeição e você sente aquela falta, né? Meu irmão passou na faculdade e né, a gente morava numa cidadezinha muito pequena.
E a cidade inteira queria dar os parabéns pro meu irmão. Sabe? Todo mundo queria, nossa, que legal, você passou na USP, né? Deixa eu te dar os parabéns e tal. E ele recebeu aquele carinho de todo mundo, menos o meu, né? Porque eu não podia chegar perto, eu não podia abraçar, eu não podia me aproximar. E aí, depois, quando eu vou para a vida adulta, eu começo a viver essas frustrações também nos relacionamentos, né? E eles são muito desafiadores. Mas aí, quando é com teu filho, aí é diferente, né? Aí a dor, ela avança, assim, ela vai para um lugar que só a gente sabe como funciona, né? É um lugar muito íntimo, assim, é muito profundo. Você ver um filho sendo rejeitado. Então, eu entendo isso e eu tento suprir isso nas meninas, mas com muito respeito. Né, com muito respeito. Eu sempre converso muito, apesar de elas serem bebês, mas desde a barriga a gente conversa sobre isso. E o fato de ser gêmeas também traz para elas esse fato de não ser só. Sim. Então, elas também estão sempre juntas, elas têm aquele carinho, né, que eu ajudo muito elas a interpretar. Então, a gente se elogia, a gente se apoia, mas eu sei que no fundo, tem coisas que eu não vou conseguir preencher, né, que serão delas. E então, isso me machuca. Mas é bom que você hoje está transformada e você consegue amenizar algumas coisas que vão passar por elas. Sim, nem tudo eu consigo, né, Miriam? Nem tudo eu consigo, nem tudo eu dou conta, né? Mas eu também trato isso com muita leveza. Isso é bom. Com muita leveza. Por exemplo, o João Marcelo, ele tinha um probleminha na escola, eu falava, ai, vou te levar na psicóloga. Ai, nossa, meu Deus, eu preciso te levar na psicóloga. Ai, meu filho não é educado, ai, meu filho é problemático. Não. Com as meninas, eu respeito muito o time delas, eu respeito muito a personalidade, eu entendo, assim, sabe, as fases que elas estão, eu entendo as dores que elas passam, eu entendo. E eu simplesmente respeito aquilo, porque não tem como eu colocar um véu. Olha, meninas, vocês não vão sentir isso. Olha, meninas, Não, elas vão sentir. Elas vão perceber. A gente está numa sociedade que é normal. Por exemplo, eu estava no final de ano na casa da minha mãe. Então, o meu cunhado é muito próximo, né, da minha sobrinha e eles são uma família. Pai, mãe e filho. Então, é óbvio que elas sabem que elas não têm aquilo. Não tem como eu limitar isso e dizer assim, ai, filha, não, mas espera aí, a mamãe tá aqui. Não tem como, elas vão perceber que elas não têm esse mesmo tipo de convivência. E tá tudo bem. E quando elas percebem, elas falam assim, o papai Gustavo, é o papai da Lorena? Eu falo, mas você também tem o seu papai. E aí você vai ver ele, você tá com saudade dele e tal. Então, eu entendo aquilo e eu trato numa boa. Eu não fico numa noia. Ai, elas não têm. Meu Deus, e se elas sofrerem? Ai, e se elas chorarem? Não, eu trato isso com naturalidade, porque eu acho que a dor ela tem que ser respeitada, né? E o indivíduo também. Amiga, eu vi que você faz uns cursos, né? Faço. Tá, esses cursos é o quê? Para vendas? Não, na verdade, eu comecei esse curso no ano de 2022, né? Nós fizemos um primeiro episódio, ele chama Império. E aí, qual era a proposta desse curso? Que eu pudesse compartilhar um pouco de quem eu sou, de qual que é a minha essência, de como que eu estou construindo a minha história. Porque ao longo desses 14 anos, né, Miriam, eu trato diretamente com mulheres. Então, eu tenho um time hoje com média de 200 mulheres vendendo o meu produto. Essas mulheres buscam uma referência. E qual é essa referência? Essa referência de força, de perseverança, elas se perdem muitas vezes no caminho. Então, assim, ao longo de todos esses anos, o que eu já tive de mulheres que vieram para mim e disseram assim, nossa, Fernanda, se eu tivesse te ouvido quando a gente se conheceu, eu tinha feito minha faculdade. Nossa, se eu tivesse te ouvido, eu tinha aberto a minha empresa. Nossa, se eu tivesse começado, eu já tinha 10 anos de negócio. Nossa, se eu tivesse feito, eu não estaria na situação que eu tô. E aí elas olham para mim e falam, como é que você está fazendo há 14 anos a mesma coisa? Como é que você está aguentando esse baque, né? De viver num mercado tão desafiador? Porque a gente sabe que empreender é extremamente desafiador. Né? Agora, olhando para mim, eu criei meu filho com 22 anos hoje, que está numa faculdade, vem as meninas e eu cuido dela sozinha. Então as pessoas falam assim, poxa vida, eu também quero ser essa mulher que tem essa história própria,
que tem essa história que ela se orgulha. E aí eu fiz o Império. Foi um treinamento onde eu compartilhei muito da minha jornada, muito dos meus desafios, né, para que elas buscassem se identificar e entender o quanto é possível a gente trabalhar o si próprio, sabe? O eu. Como é que eu estou na minha jornada? E mais valioso do que tudo que a gente faz, Miriam, eu entendo que o que a gente vai deixar é o que tem realmente preciosidade. O fato de ter um legado é algo único. Porque você sabe o que você está vivendo com sua filha hoje, que ela vai representar isso amanhã. E que talvez seja uma geração que não chegue até você. Sim. Que você não conheça seus netos, seus bisnetos, né? Mas que eles vão levar um pouquinho da história da Miriam. Então, as suas decisões hoje, elas vão impactar nos seus filhos e vão impactar nas gerações futuras. Então, isso para mim é algo que eu compartilho nesses cursos e que tem sido uma resposta muito positiva de reflexão mesmo. Porque as pessoas me questionam assim, mas espera aí, eu não sei se eu abro uma empresa ou não. Eu falo, a resposta está sempre dentro de você. Você vai se orgulhar do que você vai fazer? Porque se isso te trouxer um orgulho, é porque é a decisão correta. Se isso te trouxer uma dúvida, um questionamento dos seus valores, então não faça. Porque é algo que você não vai conseguir representar depois, né? E o legado é isso. É você olhar para a sua história entendendo que você não está sozinho. E aí você fez esse império, né? E o nome é bonito, império, é bonito, né? É lindo. Para transformar a vida. Exatamente. E essas mulheres passam por um treinamento onde elas se enxergam, onde elas se entendem como ser humano, o que elas podem fazer e abrem essa visão de mundo, né? Muitas vezes essas referências não vêm próximo, né? A família limita e diz que você não é capaz, ou que, poxa vida, mas você vai abrir um salão, tem inúmeros salão. Ou você mesmo se limita, né? Exato, por medo, por insegurança, ou por não se sentir capaz, né? E aí elas olham para minha história e veem, eu não sou uma mulher formada em faculdade, eu nunca tive ajuda de marido, eu não tenho uma herança, eu não tenho várias coisas que muitas pessoas têm. E nem por isso eu parei no meio do caminho, né? Nem por isso eu parei. Nem quando os problemas chegaram ou quando me faltou algum tipo de recurso financeiro, espiritual ou de apoio, porque o apoio ele entra como uma chave assim muito forte numa decisão, né? E na história de alguém. O apoio familiar? Também, mas o apoio que você recebe de repente de um mestre, de alguém que você, de uma amiga, né? De alguém que você gosta. Porque a gente pode não perceber, mas a gente tem um impacto muito forte na vida do outro. Muito forte. Um dia, Miriam, eu estava no shopping com as gêmeas e elas eram bem pequenas, elas estavam começando a andar. E aí, eu gosto muito de lembrar sobre isso, porque foi muito impactante para mim. E elas estavam andando comigo e brincando e tudo numa boa. De repente, uma delas, que é a Elisa, começou a fazer uma birra, mas uma birra gigantesca, daquela que você não tem controle. E aí eu e a Helena sentamos no chão. O shopping estava cheio de gente, todo mundo andando e tal. Nós sentamos, eu coloquei a Helena no meu colo e a gente ficou ali acompanhando a cena da Elisa. E conversando, né? Elisa, o que você quer? Você quer chupeta? Você quer naninha? Você quer... E ela não aceitava nada. Nada ela aceitava. E eu fiquei naquele momento dela, da birra. Entendendo ela, a gente conversando e tal. E eu, naquele momento, eu pensava assim, nossa, todo mundo tá olhando, né? Mas muitas vezes as pessoas nos veem, mas talvez elas nem nos notem, Sim. Né? Elas podem ver, mas podem não notar. E aí, do nada, naquela cena, uma pessoa bate a mão no meu ombro, vira pra mim e começa a falar assim, nossa, eu tô admirando você. Eu falei, por quê, amiga? Ela, porque eu tenho um menino. Ele tem 3 anos, eu não tenho paciência com ele. Para eu vir no shopping, eu já nem trago. Eu deixo com minha mãe, faço toda uma logística porque eu não tenho paciência com birra, com não sei o quê. E agora eu tô vendo você aí com 2. Sentada, entendendo o momento dela e tal. Nossa, eu quero me rever como mãe, porque eu não quero ser essa mãe pro meu filho. Eu não quero ser essa mãe que deixa o meu filho num lugar para estar em outro, porque eu não tenho a paciência de entender que ele é uma criança. E ela começou a chorar ali, me contando aquilo, sabe? E aí eu olhei pra mim e falei assim, poxa vida, como a gente não percebe que as nossas atitudes, elas influenciam completamente na vida do outro. Então isso pra mim é uma referência, isso também é uma palavra de apoio. Isso também é o que Deus sempre fala pra gente, seja uma Bíblia aberta.
Porque isso é ser uma Bíblia aberta. É a gente abrir a nossa vida para o outro e o outro vai sempre mirar alguma coisa na gente. Hoje, com as redes sociais, muito mais, né? Desde que a gente saiba filtrar e entender que nem tudo é real, né? Nem tudo é pra gente, né? A gente não pode medir, meu Deus, eles foram fazer um cruzeiro e eu não. Não é sobre isso. Mas é o comportamento que você pode filtrar para você que seja valioso, que seja uma inspiração, que seja uma força, ou que seja aquela resposta que você tanto procura. E o Império você vai ter de novo esse ano? Como que vai ser? Então, o projeto Império ficou suspenso porque a gente teve agora muitas baixas na Vita Joias. Nós estamos com uma equipe bastante reduzida, né? A gente teve gestante, a gente teve pessoas que casaram e aí algumas pessoas saíram. Então, agora eu vou colocar a casa em ordem. Meu projeto era fazer o Império já em janeiro. Não vou conseguir, vou segurar um pouquinho. Talvez em março eu faça de novo uma edição. Mas aí vai ser um projeto onde a gente vai trabalhar 2 dias seguidos e a gente vai trabalhar cada um dos temas que eu trago lá dentro. E o público? Mulheres que buscam essa realização. Eu percebo, sabe, Miriam, que quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de conhecimento, não é algo que as pessoas têm tanto acesso quanto a gente imagina. Sim. Né? As pessoas mais simples, por exemplo, que não fizeram uma faculdade, ou que não têm tanto acesso a livros, que não têm muitos parâmetros, elas se veem realmente dentro de uma bolha onde ter a possibilidade de estar num curso é muito desafiador, né? Também tem a logística de como que eu vou deixar meus filhos, como é que eu vou justificar para o meu marido que eu vou pagar um treinamento. Né? Pra quê, né? Vai falar pra quê agora, nesse momento? E é muito interessante que eu tive, por exemplo, o depoimento de uma cliente que fez o treinamento comigo, que ela falou assim: Fernanda, eu investi o ano inteiro no meu salão. Eu fiz várias reformas, mas eu não entendi que a peça-chave era eu lá dentro, né? O que realmente ia rentabilizar era eu estar bem para que o meu negócio estivesse bem. Então, é muito isso, né? As pessoas não percebem o valor que é trabalhar a si mesmo, trabalhar o maior valor, né, monetário é você. E aí o treinamento ele vem com essa proposta de você se enxergar, de você buscar essa força, essa energia para potencializar os teus sonhos, para potencializar o que você quer. Todos os dias levantando nessa turbulência, você sempre foi assim? Choro muito, hein, Miriam? Choro. Não chora nada. Choro muito. E, aliás, que assim, me vejo mais chorona do que fui na vida, né? Choro, me emociono. Eu nunca vi você chorar. Choro. Olha, quando a gente começou na conversa aqui, que a gente começou a falar um pouquinho, já falei, olha, ontem eu me desliguei das meninas, então vamos tentar não falar muito delas. Mas eu choro muito, assim. E é uma emoção tão verdadeira e que eu deixo rolar. Sabe? Porque eu sempre fui muito durona. Sim. Muito durona, muito impositiva, eu faço, sabe? Eu sei, eu não quero saber. Eu vai dar certo, eu vou, tal. E aí, agora, assim, eu só choro. Eu choro e eu choro me respeitando, assim. Se não tô nem aí, se tô com a ruga, porque às vezes tô na live, né, e começo a chorar e fica lá minha ruga, minha maquiagem derrete e acontece um monte de coisa e eu não tô nem aí, meu nariz pinga, eu não quero saber, eu só quero viver aquela emoção que é realmente essa entrega de eu sou real. A Fernanda transformou. Total. Mas assim, tem dias, lógico, muitos dias, que eu consigo me arrumar quando eu estou na loja. Porque até sair de casa eu vou por um processo. Sim. Sabe? Primeiro, ainda mais com 2, né? Nossa, né? E a gente sai cedo de casa. A gente sai muito cedo. Então a gente tem uma rotina, né? Eu já acordo, faço, nossa, muitas orações. Elas já estão acostumadas, né? Com essa rotina. Já, elas gostam muito, né? De acordar e quando eu vou buscar, elas já estão muito acostumadas. Eu falo assim, vou trabalhar, e elas falam, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, mamãe me leva a trabalhar. Elas acham barato trabalhar, porque eu também sempre trago isso como algo muito legal. Isso é muito importante, né? Nossa, eu gosto de envolvê-las, assim. O João Marcelo, eu tinha um bloqueio de levar ele comigo, porque eu falava assim, poxa, a vida é um menino, né? Eu vou ficar envolvendo ele no mundo dos brincos.
vai que, né? E aí ele vai me culpar, mas também você me levou para esse mundo feminino e tal. Eu falei, poxa vida, eu vou preservar. Agora com elas não, com elas eu faço a mesma coisa, assim, que minha mãe fez comigo. Então eu levo comigo, elas gostam de mexer em tudo, elas participam, e às vezes eu não tenho escolha, tá? Tem que às vezes levar. elas estão comigo porque a gente não tem escolha. Já tive, por exemplo, uma live que elas estavam com febre, estavam do meu lado, né? Eu medicava, via a temperatura, voltava, vendia e elas ficavam ali. E assim, né? Gêmeas tem essa vantagem de que se uma está bem, outra está, se uma está doentinha, outra está também, é a mesma coisa sempre. Então, é tudo muito controlável, assim, né? Tem um terror que as pessoas trazem para o mundo dos gêmeos, mas não é tão, que não existe, tão pesado, né? Não é. Não é. Muito lindo. E a sua loja, como é que funciona lá? Você tem pessoas que são revendedoras, é isso? Sim. A gente tem um time de revendedor, aliás, a empresa nasceu com isso, né? Esse time é o que traz toda a força da empresa, então a gente é muito, muito regionalizada por isso, né? Você sabe dos meus desafios, assim, de trazer isso para o digital, através de site, das plataformas, né? Então, Shopee, Mercado Livre, a gente atende tudo isso, mas não com a mesma maestria que é o presencial, que é esse time mesmo. Porque o que eu sinto também, Miriam, é que o fato de estar presente, envolvida num projeto, quando você coloca o teu coração naquilo, parece que é aquilo que pulsa. Sim. Sabe? Então, eu não sou muito a pessoa que pensa em, por exemplo, ter um barracão da Shopee, sabe? Isso não me move, assim, verdadeiramente. Não é o que me tira da cama, sabe? Agora, as revendedoras Eu sei que isso me limita. Eu entendo isso como um negócio. Isso me traz até um certo KM. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, é onde eu penso, é onde eu me envolvo, é onde eu quero fazer acontecer. É ali, assim, que a minha vida acontece. Elas vão até a loja lá e não entendem nada de joias, né? Não sabe, né? Das semi-joias, joias. Como oferecer? A sua empresa, ela vai treinar essas vendedoras? Então, muito interessante, Miriam, porque assim, ó, a menor pergunta delas é essa. Tá. A maior pergunta é, será que eu sei vender? Entendi. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu sei fazer a conta? Será que eu consigo administrar? Sabe? Os medos, os bloqueios, eles são tão mais como indivíduo do que sobre o produto. Eu acho que o administrar é mais difícil, né? E a pessoa fala assim pra mim, Fernanda, eu queria tanto vender, mas eu não sei cobrar. Sim. Eu não sei cobrar ninguém, né? Mas eu adoro vender as coisas. Eu acho muito legal quem vende, mas eu não sei cobrar. Na verdade, não é que ela não sabe cobrar. Ela passou por alguma situação que ela se sentiu constrangida e isso ela gerou um bloqueio, então ela diz assim, isso não é pra mim. Então eu não vou prosperar nisso, eu não vou me aventurar nisso, eu não vou trazer essa experiência pra minha vida porque eu não sei fazer. Não é verdade. Às vezes alguém disse isso pra ela também, né? Olha, você até sabe fazer um bom cabelo, mas você não sabe cobrar. E aí ela acredita naquela verdade como sendo única na vida dela e não consegue fazer mais nada, né? Ou você já começou algo que não deu certo. Exatamente. Aí a pessoa já fala, nossa, vai começar tudo de novo? Uhum. Vai investir em algo que não vai dar certo. Exato. Então, a gente trata muito mais do indivíduo do que a parte técnica. Tá. Porque quando ela realmente está com o produto, aí ela vai questionar. Nossa, mas tem um ano de garantia? O que compõe essa peça? Tem pedra? Não tem? Eu falo, sabe? Quando ela se vê com o produto na mão, mas até lá, ela vai cuidar dela mesma. Ela vai entender, eu sou capaz? Eu dou conta? Eu consigo? Como é que eu administro esse negócio? Porque não deixa de ser uma empresa. E eu trato elas assim. Olha, você não está pegando isso aqui, por mais que seja consignado, isso não tem valor. Porque para mim, Miriam, a minha empresa, ela pode faturar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que ela sempre vai ser o negócio mais sério da minha vida. Eu sempre vou levar aquilo com muita seriedade. Não me importa o resultado. Importa como eu me comporto diante daquilo. Porque se eu não acredito naquilo, quem é que vai acreditar? Quem é que vai dar aquele valor, né, que a empresa merece, que o seu trabalho merece? Então é isso que a gente conversa muito com elas. Olha, por mais que seja consignado, isso tem muito valor para você. Você deve colocar um sonho nisso. E um sonho completamente realizável. Poxa vida, eu quero trocar de carro. Dá para fazer isso. Vamos levar isso a sério.
Porque se você aprende a levar a sério, você vai saber cobrar, você vai saber vender, você vai saber falar sobre o produto, você vai saber atender seu cliente, você vai saber ter o teu diferencial. Tudo vem com você, com a sua decisão de que aquilo é sério. Muito bom mesmo. Fer, hoje em dia acho que tudo é venda, né? Sempre, né? 100% venda, tudo, né? Devia falar, mas eu não trabalho com venda, mas tudo é venda. O que você fala desse mercado hoje pra gente? Então, eu começo da venda por si próprio, né? A venda é tipo, você vai sair para vender. Você precisa entender que você está competindo com alguém, né? E como é que você se representa para o mundo? Porque o título vendedor, ele é muito, muito ruim, né? Ele é muito pejorativo. Então, a gente tem que entender que nós somos uma solução de problemas. Eu enxergo assim. A gente é uma solução de problemas, tanto nós como empresa, como produto, porque você pode comprar um brinco porque você achou bonito, mas você vai comprar um brinco porque com certeza vai mexer com a tua autoestima. E isso é uma resolução de problema. Então, é você mudar a forma de atender, né? Pensando que você é uma referência, que você não pode se deixar no meio do caminho. Ai, olha, eu estou vendendo essa xícara, mas eu chego de qualquer maneira para você, falo qualquer linguajar, trato disso como se isso não tivesse valor e falo para você, ó, o que importa é que é barato. Você não vai ter um impacto sobre aquele produto. E eu dificilmente vou te fidelizar, né? Porque a venda, ela é uma grande fidelização. Eu tenho hoje, graças a Deus, clientes que estão comigo desde o início, que já passaram por inúmeras coisas como eu. Tiveram filhos, se afastaram, mudaram de cidade, voltaram e permanecem, né? Então, é sobre isso, é a gente ter aquela referência de vender a si mesmo, como o que eu digo tem propriedade, o que eu sou tem valor, então qualquer coisa que eu vá te oferecer vai solucionar um problema para você. Tem algumas pessoas que nunca usou nada e ela quer mudar de vida, né? Quer ir lá, aprender a vender, ser sua revendedora. Ela consegue assim? Miriam, a decisão ela é tudo. A decisão ela é tudo. Porque ela é uma jornada também, né? Tem pessoas, por exemplo, que começam com a gente que no primeiro mês vende 3 brincos. Um para a cunhada e 2 para a irmã. E olhe lá, né? Né? Porque ela fala... Deixa eu ver como é que é isso, né? Como é que eu vou sentir. Mas aí, quando ela vai entendendo os resultados, quando ela vai entendendo a capacidade que ela tem, ela vai aflorando aquilo também. Porque lembra que eu falei que tudo que a gente coloca o coração, ele funciona, flui, acontece. Então, é muito ruim quando a gente já vai com uma história já escrita na nossa cabeça. A gente vai com uma perspectiva muito alta. Nossa, eu ouvi falar que a minha amiga vendeu R$5.000 e que ela transformou a casa dela com R$5.000. Então ela acha que ela também já no primeiro mês vai impactar naquilo. E não é bem assim. Essa pessoa, para chegar nessa performance, para chegar na performance que a gente tem hoje, Miriam, eu precisei percorrer 14 anos. Né? A gente não nasce pronto, né? Não é no primeiro momento. Eu lembro de ter visitado a sua primeira clínica, depois uma segunda clínica, depois uma terceira clínica, e tudo é uma evolução. E a gente só muitas vezes não respeita esta maturidade necessária, este tempo de aperfeiçoamento, onde a gente também se percebe capaz. Então, é muito qualquer pessoa é capaz, mas desde que respeite a si próprio, desde que respeite as suas limitações, né? E observe os seus limites, né? Exato. Porque tem pessoas que não observam, acham que não, eu faço e faço acontecer. Ou melhor, a outra fala que ela não pode, aí ela já... Descarta. Né? E eu sempre trago uma máxima, Miriam, que é assim, ó, o que eu não sei tem mais valor para mim do que o que eu sei. O que eu não sei tem mais valor para mim do que o que eu sei. Porque o que eu não sei é o meu ponto de alerta. É onde eu presto atenção. É onde eu aprimoro. Então, poxa vida, se eu não sei vender, eu assumo isso. Eu não sou uma pessoa boa na comunicação. Como é que eu melhoro a minha comunicação? Agora, se eu sou confiante o tempo todo, não, eu sou a melhor vendedora do mundo. Eu sou boa, hein? Gente, eu vendo, hein? Nossa, pensa uma pessoa que vende sou eu. Nem sempre isso é real. Sim. Porque essa confiança pode te deixar numa saia justa muito, muito complicada. Porque você depende do mercado, você depende das pessoas, você depende de uma série de coisas, né? Então, eu sempre peço para olha com muito carinho para o que você não tem.
e cuida disso. Ótimo. Escolha as peças que contam sua história. A minha história começa com minha mãe, que para mim é uma... Nossa, pensa, a mulher do Oscar da minha vida é minha mãe. Ela é um código de amor, de valor, assim. Para mim, ela é Jesus, assim, sabe? Quando a gente fala assim, quero entender o que Jesus é, eu olho para minha mãe. Uma pessoa que entende o perdão, que entende o servir, que entende as nuances da vida, que respeita personalidades. Minha mãe é uma peça que não pode faltar na minha história. Depois eu olho para minha família, assim, família, aquelas pessoas que sempre me cercaram, que me abraçaram, que me encheram de amor, nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos que eu tive prazer de viver. Sabe aquele prazer de fazer 10 anos? Aquele prazer de tirar carta de motorista e todo mundo chega pra você e te dá os parabéns. Quando nasce teu filho e aquela pessoa que você nem imagina liga pra você e fala assim, poxa, parabéns, eu vi a sua cara, nossa, que linda, né? Então, família pra mim é muito, muito valioso. Depois de tudo isso, vem a Fernanda. Porque a Fernanda é quem escreve a história. A Fernanda é quem faz a escolha, a Fernanda é quem decide se o dia vai ser bom ou se vai ser ruim. É a Fernanda que traz o que ela quer viver, sabe? O que eu quero carregar para mim. Então, os meus filhos, obviamente, fazem parte de tudo isso, a minha empresa faz parte de tudo isso. Tudo sou eu, né? Tudo tá aqui em mim, né? É o que eu tô levando. E acho que é isso, assim. O que eu posso dizer da minha história são esses pontos que eu não queria me perder deles, sabe? Você teve uma cura nesse tempo? Emocional? Física? Espiritual. Espiritual? Muito grande. Muito grande. Uma cura de encontro, assim, com Deus mesmo, sabe? Esse Deus que eu sempre ouvi falar. E que eu tinha muita curiosidade. E eu pensava assim, ai, Deus está comigo, ai, que legal, Deus está comigo. Mas eu estava lá, fazendo a minha vida, tomando minhas decisões, quebrando a cara. E eu sempre senti que tinha Deus, mas eu nunca fui verdadeiramente conhecer a Deus, né? E aí, quando eu me vejo nessa situação, né, eu me vi sozinha com as gêmeas na barriga. Então, imagina assim, você está grávida de gêmeas, 42 anos, na pandemia, trabalhando na tua empresa sozinha. Até então eu não tinha uma gerente lá. E eu não sabia nem se eu ia ter a companhia do pai no parto. Não sabia se ele estará comigo lá no dia, né? Porque na pandemia também ele não podia me acompanhar nem no ultrassom. Então tudo eu estava vivendo ali, naquele momento. É meio que se eu tivesse entrado dentro de um casulo. Aí eu passo a olhar para mim e tal. E eu começo a olhar para Deus nesse momento. Porque também tinha uma vida e 2 vidas sendo geradas em mim, né? E eu falo, Deus é Deus de um milagre maravilhoso, porque eu trabalhei, Miriam, até meio-dia do dia do parto. Eu trabalhei meio-dia, 6 horas da tarde, eu fui ter as gêmeas, né? E aí eu falava, gente, elas estão perfeitas. E eu ia para o ultrassom e eu falava, meu Deus, a mãozinha, o pezinho, são 2 e tá tudo bem e tal. E eu tive uma gestação muito abençoada. Mas muito abençoada, uma saúde inacreditável. Eu ia atender todas as minhas clientes, eu nem usava máscara. Eu continuava viajando, eu continuava trabalhando no mesmo pique. Não parecia que eu estava grávida de gêmeas. Então as pessoas ficavam assim, meu Deus, como é que você dá conta? Meu Deus, eu estava inchada, eu não sei o quê. Eu não sentia cansaço, sabe? Então eu fui olhando para Deus e vendo assim a magia que eu estava vivendo, assim, o fantástico de Deus na minha vida. Porque eu queria muito ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Eu queria mesmo, assim. Era um desejo da minha alma. Eu falava, meu Deus, a família é lindo. É você poder olhar para o teu filho, ver, nossa, o que você faz, né? O quanto ela contribui com você, o quanto a tua história não vai parar em você e tal. E eu também tinha percebido que o João Marcelo já tinha a vida dele. E que não tinha nada a ver com a minha. Quando ele era jovem, eu falava assim, filho, tal, você não quer pensar, né, em empreender, ter sua empresa? Ou então, filho, você não quer ir para o mundo dos negócios? Eu falava, mãe, não. Eu falava, então tá bom, então eu entendia que não. E as gêmeas, elas eram de novo, talvez, a força que levaria essa empresa, ou que levaria o que eu tenho para passar, sabe? Então, era um renascer, assim, de alma, de vida, e Deus estava ali. Deus estava em todos os momentos. Elas nasceram perfeitas, saudáveis, elas saíram
nossa, do meu ventre, já vieram mamar e foram comigo pro quarto e nunca mais se desgrudaram. Nunca passaram uma noite chorando. Elas foram bebezinhas maravilhosas, perfeitas, calmas, ganharam peso. Nossa, com 4 dias de nascida, nós fomos para a loja trabalhar e elas ficaram lá e a gente continuou a nossa história. Então, Deus estava ali o tempo todo e está com a gente o tempo todo, né? Nas noites que nós passamos em claro juntas e nos desafios que nós nos encontramos. Então, assim, Deus, realmente, eu nasci para Deus, assim, para enxergar o quanto Deus é maravilhoso. E aí eu fui conhecer Deus. Aí eu tive curiosidade, eu tenho interesse de ler a Bíblia, de entender como que Deus pensa, o que Ele quer de mim, como é que eu posso ajudar na história que Ele quer construir. E é isso, então foi esse nascer, assim. E eu olho para as minhas filhas e eu falo, é Deus, porque eu tive um diagnóstico, assim, você não vai ser mais mãe. Sim. Você não vai ser mais mãe, esquece essa história, você não vai ser mais mãe. E aí, de repente, as duas estão lá comigo, brincando, né? E estão lá e é Deus. É Deus. Né? Pra gente finalizar, por que usamos joias, Fer? Joias é um complemento da alma. Assim, imagina que tudo que você sente, Miriam, é o que você expõe. Tudo. Toda a tua sensação, de repente, de fracasso, de dor, de angústia, é o que você vai trazer para fora. Porque pensa comigo, não é difícil você se maquiar num dia que você só vê derrota em você mesmo? Sim. Dificilmente você vai no velório e você vai encontrar alguém maquiada. Sim. A pessoa tá no luto, tá na dor, tá na angústia. Ela não vai lembrar de colocar um acessório, nem de pentear o cabelo dela. Aquilo ela vai abominar. Não é o momento dela olhar para si. Só que o acessório, ele traz para você toda a sua memória de vitória. Então, assim, quer saber? Eu vou me cuidar um pouquinho, eu vou colocar um brinquinho hoje. Quer saber? Eu vou me dar de presente o direito de usar um anel. Quer saber? Eu vou colocar um colar bem grandão porque eu tô me sentindo muito forte. Eu tô me sentindo muito positiva. Eu tô acreditando em mim e eu sei que esse colar aqui vai me representar. Então o acessório ele traz de dentro tudo que tá dentro de você, tudo que é você. Se você normalmente encontrar com alguém e você disser para ela que lindo o teu brinco, presta atenção no impacto que aquilo vai causar para aquela mulher. Ela vai trazer um reflexo de tipo, nossa, eu acertei, nossa, sério, você gostou? Ah, eu também achei lindo, nossa, eu amo esse brinco, nossa, ele traz uma lembrança de quando eu ganhei, ou de quando eu usei, ou de tal momento. Então o acessório ele é muito esse contar de história, esse olhar para si mesmo, essa força que você quer expor. Né? Eu sempre brinco que este dedo aqui, ele diz muito sobre a gente. Né? Então usar um anel aqui, ele é muito representativo. Quando, no pós-guerra, Miriam, não existia o digital e as pessoas não tinham como usar essa comunicação. Então, como que um homem se posicionava como um general ou como um dono de propriedades? Ele usava um anel, exatamente nesse dedo, que demarcasse que ele era um homem de posse ou que ele era um homem de valor. E por que esse dedo? Porque esse dedo é o de referência, é o dedo que você aponta, é ele que te diz se você pode ou não. Se você levantar esse dedo é porque você está com autoridade. Então o anel é isso. E, obviamente, né, traz muita simbologia o fato da aliança. Né? Você sabe que a aliança ela não tem fim, ela traz esse fator do 8, né, que é aquela coisa infinita. Então tem muita simbologia que traz tudo que a gente é como indivíduo pro acessório. E uma frase para essas mulheres que querem empreender e tem medo ou se sente insegura, o que você falaria para elas agora, nesse início de 2025? Eu não consigo muito te falar uma frase, mas tem um ensinamento que eu carrego comigo, Miriam, que eu acho de muito valor. Uma vez eu conversei com um amigo e ele era deficiente físico, é até hoje. E ele me falou algo que foi extraordinário para mim. Pode ter certeza que nos meus dias mais difíceis, me emociona porque é muito real. Nos meus dias mais difíceis é o que me vem à mente. Quando ele teve o diagnóstico, ele sofreu um acidente de carro. E aí todo aquele vidro quebrou, né, veio no olho dele e ele perdeu a visão ali. Naquele tempo, ele não tinha aquele filtro, né, que tem hoje e tal, por segurança. Então, esse homem perdeu a visão. Quando ele recebeu o diagnóstico, que o médico chegou até ele e disse assim, você não vai mais enxergar. Este homem disse assim, esse médico disse assim para ele, olha, você precisa aprender a cair.
a partir de hoje, você precisa aprender a cair. E é isso que eu levo para a minha vida. Então a gente tem que aprender a cair, porque todo mundo vai um dia. Uma hora ou outra, todo mundo cai. Por uma situação ou outra, todo mundo cai. Mas a questão é, vai ficar no chão? Porque o aprender a cair é o aprender a levantar também. O fato é, todos vamos cair. A gente tem que entender que vai levantar e que é possível levantar. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é essa que eu carrego no meu coração. Eu vou cair, não vou parar por aqui. As minhas quedas não vão parar por aqui. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar caindo. Mas eu nunca vou ficar no chão. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Muito bonito, amiga. É isso. Parabéns. Obrigada. Muito lindo, obrigada pela sua presença aqui. Eu falo que você é um exemplo também de mulher, de pessoa carismática. Quem te conhece sabe. Quem é a Fernanda da Vita Joyce e quem é a Fernanda Defina, né? Sim, é muita energia. Muita energia boa e a gente nota aí muito sofrimento, muita luta, mas uma transformação linda e curável, né? Amém. A gente fala, e isso é muito bom, o que você vai passar, o que você passa nas suas redes sociais também para ajudar, principalmente essas mulheres que são um pouquinho mais, se sentem um pouquinho mais inseguras, né? Como tudo, né? Sem uma joia, sem uma maquiagem, o que eu posso fazer por mim, né? Perfeito. Então isso é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Uma honra para mim. Comecei o ano assim com o pé direito. Estou super feliz de estar aqui. Muito lindo esse ano, eu falo. Ai, vai ser um ano de energias boas. O pessoal fala que é um ano complicado, mas eu falo que vai ser um ano lindo para todos. Amém. De Deus no coração, né? Deus na vida da gente. Amém. Estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.